Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse distinto canal. Eu tô dentro da Maverick híbrida e é sobre isso que a gente vai falar hoje. As diferenças ali dos modelos híbridos que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem algumas opções aí de híbridos e eu vou discorrer aí sobre. Tentar fazer um vídeo mais curto aí, só para falar a respeito desses híbridos, né, e como que eles funcionam, tentar explicar um pouquinho aí como que funciona. Belezinha? Se você já conhece, deixa aquele curtir aí pra gente, dá aquele apoio, dá aquela moral aí pra gente no nosso recente canal aí. Eu ainda não tenho vinheta, não tenho ainda um nome concreto pro canal, mas a gente tá caminhando aí. Vamos ver o que a gente consegue, né? Enfim, eu vou tentar explicar aí para vocês a respeito disso, tá? Como eu já falei, tô dentro da Maverick híbrida e aí vou tentar discorrer um pouco sobre isso daí. Acho que eu já falei demais, né? Bom, vamos falar então sobre os modelos híbridos que a gente tem no Brasil hoje. Basicamente são 4, tá? Sendo que um já caiu mais ou menos assim em desuso, né? Um ele já não tem mais. Tá, agora tem uma marca voltando. Eu não lembro se é uma marca, se é a Zik Motors, mas tem um que eles estão chamando de super híbrido. Eu vou explicar para vocês. A gente vai ter ali o híbrido leve. O que é o híbrido leve? O híbrido leve é o MHEV. MHEV. Vou deixar escrito aí essa sigla em inglês, o que é o MHEV. Só que ela é o híbrido de entrada, vai ser o híbrido leve. O que a gente tem de exemplo hoje de híbrido leve? É o Fiat Pulse híbrido, ele é um exemplo disso. E o híbrido leve nada mais é que ele vai substituir algumas correias do motor, algumas coisas ali, vai substituir para carregar o alternador. Ele não vai causar aquela economia de combustível no carro, ele não vai ser aquele uau, que economia de combustível, não, ele não vai nem tracionar as rodas. O híbrido leve, o motor elétrico, ele só vai auxiliar ali em alguns carregamentos, ele não vai nem tracionar as rodas, tá bom? Ele vai dar alguns auxílio ali no motor a combustão, só, é isso. Ele não tem a função realmente de mover o carro, tá bom? Então esse é o MHEV híbrido leve, é o híbrido de entrada, vamos assim falar. Existem mais alguns aí, eu acho que o Audi A3, o Caoa Chery 5X, ali o Kia, são esses híbridos leves, tá bom? Pulando do MHEV pro FHEV, que aí eu vou deixar escrito aqui também, o que acontece com ele? Esse carro, ele já é o híbrido que o motor elétrico, ele vai tracionar as rodas, ele tem força de tracionar as rodas, e em certo ponto, o carro consegue até rodar só com motor elétrico, tá? No caso, um exemplo, tô dentro de um carro FHEV, híbrido intermediário, que ele não carrega na energia, ele simplesmente vai utilizar ali a regeneração, a frenagem para carregar as baterias, tá? E aí, em certo ponto, o motor elétrico ele vai até tracionar as rodas. Então esse é um exemplo. Ford Maverick híbrida, ela é uma FHEV, tá? Então ela tem um motor, tem uma diferença do motor a combustão e o motor elétrico. E o motor elétrico é interessante, ele traciona as rodas e aí ela vai trazer uma economia um pouco maior. No caso desse carro aqui, ela faz até 15 km com 1 litro de gasolina dentro da cidade. Então, por quê? Tem certas velocidades ali que fica apenas com o motor elétrico, dando tração nas rodas, tá? E aí o motor a combustão, na regeneração, na desaceleração, na frenagem, ele carrega as baterias desse carro. E aqui no assoalho inteiro tem as baterias desse carro, são baterias interessantes e que dá conta ali de sustentar o carro. E é um carro assim, descarregou a bateria, não é que descarregou, desculpa. Ele não vai descarregar as baterias, né? Porque ele vai estar sempre regenerando, tá bom? Ele só vai ser um pouquinho mais beberrão na rodovia, porque na rodovia você não tem a desaceleração.
e ele vai ficar apenas com motor a combustão, tá bom? Então esse é um intermediário, FHEV, já deixei o nome aí para vocês. O FHEV a gente tem mais alguns modelos tipo Corolla, Corolla Cross, esses daí também são FHEV, tá? E aí a gente vai ter o PHEV. PHEV são os híbridos de plug-in. É o híbrido que, além de você abastecer com um combustível convencional, ele tem um motor ali a combustão, você tem que abastecer, você também tem que carregar na tomada o carro, tá? Então ele precisa ser carregado. O que isso traz de benefício? O híbrido de plug-in, o PHEV, o que acontece? Vai vir até a Ranger híbrida que chega no ano que vem, ela vai ser um PHEV, um híbrido de plug-in. Então são baterias maiores, ele tem uma autonomia melhor, você consegue rodar muito mais apenas com motor elétrico, ele vai tracionar as rodas, normal, é um motor elétrico maior, entendeu? Então ele vai ter uma autonomia melhor, o consumo vai ser melhor. Então o PHEV é aquele carro que consegue rodar apenas no motor a combustão. Se você for fazer uma viagem um pouco mais longa, você consegue rodar apenas no motor a combustão. Mas se você conseguir carregar, ela vai te dar uma autonomia melhor, vai ter uma carga melhor ali dos carros, das baterias, tá? Então ela vai ser interessante, tá bom? O PHEV. E aí a gente tem o EREV. O que é o EREV? Esse carro, o que ele era? A BMW i3, se não me falha a memória, era desse jeito. Ela tinha um gerador de energia a combustão. Então é um carro elétrico. O motor elétrico é que causa o tracionamento das rodas. Ela se utilizava do motor elétrico para andar. E o motor a combustão apenas carregava o motor elétrico. Então você abastecia o motor a combustão e ele gerava energia para o motor elétrico. É isso. Então o ERV é um carro elétrico com um gerador de energia. É isso. E aí a gente tem só a BMW i3. A gente hoje em dia, acho que só tem mais uma marca, né? Eu falei, eu não me recordo certinho. Eles estão chamando ele de super híbrido, mas assim, não pegou muito isso, porque essa tecnologia ela era antiga, né? E assim, com essas novas tecnologias de carregamento, de plug-in, caiu em desuso essa questão do elétrico com um gerador, né? Caiu em desuso e aí ela não se utilizou mais, tá bom? Mas é isso, são os 4 modelos aí: o MHEV, híbrido leve, o FHEV, que é o híbrido ali intermediário, o PHEV, que é o híbrido de plug-in, e o EREV, que é o elétrico com gerador a combustão. Belezinha? Já sabia dessas diferenças? Já sabiam dessas opções de híbridos que a gente tem no mercado ou não? Vocês não faziam ideia disso? Já é um conhecimento aí que dá para vocês aplicarem aí na próxima compra de vocês. E dá para vocês entenderem aí a diferença de um híbrido para o outro, né? Se eu conseguir trazer um conhecimento para alguém aí, já fico feliz, para mim já valeu a pena. É isso que eu tento trazer aí com os vídeos do canal, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreve aí, dá aquela força, dá aquele apoio, aquela moral para nós. Se você assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Pretendo colocar vídeos aí de segunda a sexta aqui no canal. Tô tentando fazer. Eu sou vendedor aqui de uma concessionária, então a gente tenta conciliar aí produção de conteúdo, venda, enfim. Mas vai dar certo. Vai dar certo. E aí, deixa nos comentários aí se vocês já sabiam desse tipo de híbridos, se vocês já conheciam isso, eu quero saber de vocês. Bom, eu vou indo nessa, já se inscreve aí, dá aquele apoio, aquela moral pra nós, e eu fui, falou, tchau!